A teledistância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do projeto Bahia Produtiva, executado pela Humana Brasil em parceria com a CAR, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Governo do Estado da Bahia, Parceria Mais Forte e recursos do Banco Mundial. Essa modalidade visa a continuação das atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais. Vamos para a videoaula. Olá, sejam bem-vindos à nossa videoaula. É um imenso prazer tê-los aqui acompanhando a esta maravilhosa aula, a qual vamos estar preparando um doce cristalizado de mamão. Meu nome é Ademildes Reis, sou formada em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Estou como coordenadora de campo do projeto Bahia Produtiva na instituição Humana Brasil. Esta instituição, ela presta serviço de assistência técnica e extensão rural a beneficiários dos empreendimentos apoiado pelo projeto Bahia Produtiva, nos territórios de identidade metropolitana de Salvador e Recôncavo da Bahia. Neste momento, vamos preparar aquele delicioso doce cristalizado de mamão. O objetivo da aula de hoje é estar agregando valor aos produtos. Muitas vezes temos o produto em casa e não agregamos valor, principalmente aqueles que vendem, seja na feira, seja em supermercado, seja para o PAA, seja para o PENAI. É uma excelente oportunidade estar acompanhando essa videoaula e até também preparar para degustar em casa. E quando preparar, me convide, viu? Eu quero experimentar em sua casa também. Bom, inicialmente, observam-se que já estou aqui equipada, com os equipamentos de proteção individual que se faz necessário na manipulação de alimento. Isso está de acordo ao que as boas práticas na manipulação de alimento exigem. Porque tanto devemos ter o cuidado conosco, como também ter o cuidado com aqueles que estão trabalhando conosco e o cuidado também com o consumidor final, certo? E falando das boas práticas na manipulação de alimento, ela deve ser seguida em todo o processo na manipulação de alimento, certo? Então vamos lá. Inicialmente, apresentando, vamos estar utilizando como exemplo hoje o mamão para preparar esse doce cristalizado. Porém, esse doce cristalizado pode ser utilizado outras frutas para o preparo. A casca da melancia, que muitas vezes desperdiçamos e não utilizamos, Quem tem aves em casa destina para a alimentação das galinhas, mas muito não tem em outros animais, suínos, e acaba descartando. Então, fica aqui a dica para acompanhar essa videoaula e assim poder também estar utilizando outras frutas para o preparo. Uma outra fruta que podemos utilizar é o figo. Podemos fazer o uso também da abóbora, para preparar este doce cristalizado. Então, inicialmente, vamos pensar no produto, o produto essencial na elaboração desse doce, que é o mamão. Devemos escolher o mamão, Já destacando aqui que podemos fazer uso ou do mamão de vez, ou mamão verde, ou mamão maduro. Porém, só vai estar alterando o tempo de cozimento e o tempo também de imersão na calda com o bicarbonato de sódio ou a calvígene. E falando do bicarbonato de sódio, também vamos utilizá-lo. Olha ele aqui. Vamos utilizá-lo
vamos utilizar o bicarbonato de sódio. Utilizaremos a panela, com certeza, né? Vamos preparar aquele doce, então vamos utilizar a panela. Escumadeira, espátula, também se faz necessário o uso. Olha a nossa balança digital aqui, que sempre nos acompanha. Ela também será essencial para este momento. Vasilhas plásticas, muitas vasilhas plásticas. Açúcar refinado e o açúcar comum. Também faremos uso de uma bacia grande. Utilizaremos também água potável. Faremos o uso também de um outro utensílio, que é a faca. Utilizaremos também, né, no processamento final, o papel filme ou filme de PVC e a bandeja de isopor. Todos eles serão utilizados no processo de fabricação de doce cristalizado. E não esquecendo também da nossa tauba de corte. Lembrando, né, que o uso de muitos equipamentos aqui deve ser usado com cuidado para evitar acidentes. Bom, primeiro momento, escolhi um mamão. Este mamão aqui ele está verde, né? Escolhi um mamão para o preparo, né, deste doce. Após escolher o mamão, vou imergir ele em uma bacia com água, e essa água deve conter água sanitária. E aí vamos fazer o que? Preparar aquela velha solução sanitizante. Lembrando que se eu for preparar 10 litros desta solução sanitizante, eu devo adicionar 100 ml de água sanitária. Lembrando que a água sanitária ela tem que ser aquela específica para higienização de alimentos. Então, mas você não quer preparar 10 litros de água da solução sanitizante. Você vai diminuir a quantidade tanto da água, né, potável, como da água sanitária. Logo, se eu for preparar 5 litros da solução, eu vou diminuir a quantidade da água sanitária. Vou adicionar 50 ml de água sanitária. Bom, após 10 minutos, né, o mamão imerso nessa solução sanitizante, vamos retirá-lo. Retirar o mamão desta água e assim fazer o corte dele. Vamos utilizar para fazer esse corte a faca e utilizar também a tauba. Vamos estar utilizando a tauba de corte. Para quê? Para que assim facilite, né, o manuseio. Então, vamos fazer o corte no mamão, tirando as partes que não vamos utilizar. E após fazer este corte, vamos estar dividindo ao meio. E ao dividir esse mamão ao meio, vamos obtê-lo assim, desta forma. Após cortar ele desta forma, vamos descascar. Lembrando que o manuseio da faca deve ser sempre no sentido oposto a qual estamos. Então, dessa forma aqui, vamos estar utilizando a faca. E não nesse sentido.
Vamos tirar essa parte, a qual não é desejável no doce. E vamos também retirar a casca, toda a casca. Após retirar a casca do mamão, vamos cortá-lo. E vamos utilizar mais uma vez a tauba de cortar. Vamos cortar em pedaços pequenos. E após cortar em pedaços pequenos, vamos pesá-lo. Se faz necessário pesar, porque vamos fazer o uso de 500 gramas de mamão verde para preparar este doce. Então, após cortar o mamão, aqui já está cortado o mamão, levamos até a balança e pesamos. Após pesar este mamão, vamos agora separar 1 litro de água, mais 1 litro de água em uma vasilha, 1 litro de água potável, e pesar 20 gramas de bicarbonato de sódio. Após pesar essas 20 gramas de bicarbonato de sódio, adicionaremos esse bicarbonato de sódio neste 1 litro de água. Adicionamos. Pode-se fazer o uso também da cal virgem. Adicionar 20 gramas de cal virgem. Ou 20 gramas de cal virgem ou 20 gramas de bicarbonato de sódio. Então, após adicionar, porque para cada 1 litro de água eu devo adicionar 20 gramas de bicarbonato de sódio ou de cal virgem. Então, aqui tem 1 litro de água e 20 gramas de bicarbonato de sódio. Vamos adicionar as 500 gramas do mamão verde e deixar nesta solução. Destacar que, se for fazer o uso de cal virgem, não esqueça de colocar a luva. Não esqueçam. Então, eu vou deixar 10 minutos aqui nesta solução. Convido agora você a vir aqui comigo, para que assim eu lhe passe mais informações referente à quantidade de tempo que eu devo deixar cada fruta ou cada produto na água. Nesta água com bicarbonato de sódio ou com a cal virgem. Então, o tempo de imersão dessa fruta depende. Se eu for utilizar o abacaxi, eu deixo 30 minutos imerso. Se eu for utilizar a abóbora, 1 hora. O mamão de vez, 30 minutos. O mamão verde, 10 minutos. A melancia, que é a casca da melancia, aquela parte branca, eu deixo 30 minutos. Então, o tempo vai depender da fruta, ou se eu vou estar utilizando um outro produto para preparar um outro ingrediente para preparar, né, essa receita. No caso da abóbora, eu vou deixar 1 hora imersa. Agora, lembrando, no caso aqui do mamão verde, ficará 10 minutos. Então, eu vou mexer este mamão na metade do tempo. Então, após 5 minutos, eu venho aqui e mexo, reviro este mamão e deixo mais 5 minutos. Então, cumprido, né, o tempo de 10 minutos, 10 minutos, ficou 10 minutos na solução de bicarbonato de sódio. Então, eu vou para o passo seguinte. Vou utilizar
a panela agora. Vou fazer uso também do açúcar, né? Fazer uso do açúcar, o açúcar comum, e vou pesar, levar até a balança e pesar 500 gramas de açúcar. Então, para esse doce cristalizado, se eu faço o uso de 500 gramas de mamão verde, eu vou utilizar 500 gramas de açúcar comum. Este açúcar agora é para o preparo da calda, porque após fazer toda a manipulação com mamão, né, vamos preparar a calda. Logo, pesamos o açúcar e vamos também fazer o uso de água. Vamos utilizar meio litro de água, 500 ml de água potável. Então, recapitulando, 500 gramas de mamão verde, 500 gramas de açúcar comum e 500 ml de água ou meio litro. Bom, para preparar esta calda, eu vou estar colocando a água na panela, adicionar esta água na panela e adicionar também o açúcar junto à água. Após adicionar, mexo e levo ao fogo. Levo ao fogo e deixo durante alguns minutos, até o momento que eu observar que todo o açúcar, né, ele já derreteu e formou aquela calda de fio fino. Quando ela formar aquela calda de fio fino, vamos adicionar o mamão cortado, já cortado. Bom, lembrando que após tirar o mamão da água com o bicarbonato de sódio, tem que lavar em água corrente para tirar o excesso do produto do bicarbonato de sódio do mamão, ou da fruta, ou da abóbora, do alimento que você estiver utilizando, do ingrediente que você estiver utilizando para o preparo desse doce cristalizado. Então, vamos agora levar a nossa calda até o fogo, até dar aquele ponto de fio fino. E já voltamos para dar continuidade. Observamos que a mistura da água e o açúcar já está fervendo. Quando colocar no fogo, tem que mexer constantemente. Mas observamos que a mistura da água com açúcar já derreteu, está fervendo. Caso formasse muitas espumas aqui em cima, essas espumas teriam que ser retiradas. Por isso que se faz uso da escumadeira. E essa espuma, ela é o oxigênio, o ar. Então, quando esse ar entra em contato com a fruta, ela acaba escurecendo. Por quê? A fruta, no caso o mamão, tem substância que causa o apodrecimento. Então, quando entra em contato com esse ar, né, que são essas espumas aí, acaba escurecendo. Por isso que deve ser retirada essas espumas, caso forme muitas. E agora, o ponto, né, que devemos adicionar o mamão, ou caso se fosse abóbora ou abacaxi nessa calda, é quando observamos formando um caldo fino. Quando pegamos um pouco, né, dessa calda
e derramamos e ela desce rapidamente, cai rapidamente. Aí observamos que já está no momento, né, de adicionar o mamão a esta mistura. Então vamos colocar o mamão, já adicionar o mamão aqui e aguardar ferver. Vamos, né, deixar no fogo até o momento que observarmos que essa calda ela já está um pouco mais consistente. Aí retiraremos, apagaremos o fogo. Então vamos aguardar alguns minutos até chegar a este ponto, o ponto que observarmos que a calda ela está formando um caldo médio, uma calda mais grossa. E aí desligamos o fogo e aguardamos 40 minutos. Aguardamos 40 minutos e observamos se ela está esfriando. Quando ela esfriar completamente, né, colocamos novamente no fogo. E aí aguardamos 40 minutos no fogo. E depois desse momento é o qual vamos deixar ela descansar, esfriar naturalmente novamente por 12 horas. Então vamos dar uma parada agora, aguardar este momento, né, de formar um caldo, uma calda de fio médio, e depois desligar o fogo e aguardar ela esfriar completamente. Nesse primeiro momento, observamos que o cozimento é mais rápido. Por se tratar de uma fruta verde, o tempo de cozimento é maior, mas observamos, né, o ponto da calda. A calda agora ela já está mais consistente. Então, quando observarmos que ela está mais consistente, apagamos o fogo e aguardamos ela esfriar completamente. Quando ela esfriar completamente, colocamos no fogo novamente por 40 minutos. E após esses 40 minutos, deixamos ela esfriar naturalmente por 12 horas. Agora vamos para o passo seguinte. Após resfriamento por 12 horas, levamos novamente o doce cristalizado ao fogo. E ao levar ao fogo, levaremos e deixaremos até obtermos uma calda mais grossa. Observe que a calda ela tá bem mais grossa. E aí neste momento apagamos o fogo, escorremos o doce, né? Escorremos, colocamos em uma vasilha, para que possamos passar para a etapa seguinte. Ao colocar ele na vasilha para secar, já estamos passando para o processo seguinte, que é o momento a qual vamos estar colocando açúcar refinado, adicionando o açúcar refinado ao doce. E desta forma, após colocar o açúcar refinado no doce, aguardaremos secar, aguardaremos a secagem do doce. Então, após caramelizar, colocamos para secar, no local ventilado, no local que não tenha sujidades. E aí, após a secagem, colocamos na bandeja, colocamos em bandeja de isopor. Se o destino final for para o
comércio. Após colocar na bandeja de isopor, passamos para a etapa seguinte, que é a pesagem. E aí pesamos, né, este doce. Pesamos. E após a pesagem, vamos envolvê-lo no filme de PVC, pois o filme de PVC ele vai dar uma proteção melhor ao seu produto. E após embalar no filme de PVC, vamos passar para a etapa seguinte. Essa etapa ela consiste na rotulagem. E aí, neste momento, após pesagem, após embalar no filme de PVC, eu lhe convido a observar comigo quais são as informações necessárias para inserir no rótulo e assim comercializar seu produto com a tranquilidade. Vem comigo. Então, o rótulo deve informar ao consumidor os dados do produto, como nome do produtor, lista de ingredientes, peso líquido, data de fabricação e validade. Destacando que a validade desse doce cristalizado de mamão, ou doce cristalizado de abóbora, ou doce cristalizado de abacaxi, ele tem validade de 15 dias, desde quando siga as boas práticas na manipulação de alimento. E outra informação importante no rótulo é a instrução de conservação. Inscrição não contém glúten, identificação da origem e informação nutricional. Essas são as informações necessárias para você inserir no rótulo do seu doce cristalizado. Lembrando agora, infelizmente, né, chegou aquele momento, o momento da despedida, e assim agradecer a você que me acompanhou até aqui e já deixou o convite para a próxima videoaula. Para mim é sempre um prazer tê-lo comigo acompanhando essas videoaulas. Então fica o convite, te espero na próxima. E assim, quando preparar o doce cristalizado em sua casa, me convida para experimentar, viu? Vou experimentar aqui, mas tá...